A Ucrânia continua lutando pela sobrevivência. Mas, e se pudesse obter proteção máxima sem aderir à OTAN? 3 anos após o início da guerra, a Itália propôs um plano que pode mudar o jogo, estendendo a proteção do artigo 5 da OTAN à Ucrânia, sem necessidade de adesão completa. Se promulgada, isso reescreveria as regras das alianças militares e forçaria a Rússia a um canto impossível. A hora não poderia ser mais crítica. A relação Ucrânia-Estados Unidos da América se deteriora após reunião fracassada entre Trump e Zelensky. Paralelamente, a OTAN está dividida, com alguns países europeus secretamente explorando suas próprias missões de paz na Ucrânia. A nova proposta da Itália pode forçar a mão da OTAN ou aproximar a Europa da guerra. O que há de tão chocante nela? E por que os Estados Unidos da América estão repentinamente se voltando contra a Ucrânia quando ela mais necessita de auxílio? Analisemos isso. Vamos iniciar com os detalhes precisos da proposta do primeiro-ministro Meloni, apresentada em 6 de março. De acordo com um relatório do veículo de notícias Ukrainska Pravda, após uma coletiva de imprensa em Bruxelas, Meloni, uma das fontes mais atualizadas sobre a guerra na Ucrânia, sugeriu que o país poderia obter os benefícios do princípio de defesa coletiva da OTAN, ratificado pelo artigo 5, sem necessariamente fazer parte da aliança. Meloni reafirmou sua crença de que isso proporcionará uma segurança mais estável, duradoura e eficaz do que algumas das outras propostas. Isso se refere às propostas de manutenção da paz ou cessar-fogo que circularam em reuniões recentes, especialmente após os Estados Unidos da América mudarem sua posição, se afastando da ideologia da OTAN e se aproximando da posição da Rússia. A proposta poderia sugerir que a OTAN poderia estender a proteção do artigo 5 a praticamente qualquer território do mundo, mesmo não sendo membro da organização. Mais realisticamente, porém, é evidente que a proposta de extensão para incluir a Ucrânia é uma solução improvisada para um problema complexo sem solução fácil. Como esperado, o plano já recebeu resposta mista online, sem apoio oficial de líderes mundiais ou políticos. Mas isso não deve ser interpretado como uma boa ou má notícia para a implementação da proposta. É mais preciso dizer que a abordagem ortodoxa do plano para alianças e acordos defensivos é tão única que pode levar tempo para ser devidamente analisada quanto aos resultados potenciais. Considerando isso, qual é a relação da Ucrânia com a OTAN e por que essa proposta é tão polêmica? A relação da Ucrânia com a OTAN começou após o país se tornar independente com o fim da União Soviética. Desde que ganhou sua independência, a Ucrânia basicamente oscilou entre ter um governo pró-russo ou pró-ocidental. Nos anos 90, a Ucrânia cooperou com a OTAN, mas manteve-se neutra, buscando boas relações com o Ocidente e a Rússia. Em 1994, a Ucrânia assinou o Memorando de Budapeste com a Rússia, Estados Unidos da América e Reino Unido, devolvendo seu arsenal nuclear herdado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para a Rússia, em troca de segurança e garantias contra agressões ou ameaças à sua soberania territorial. Em 1997, assinou um acordo de parceria especial com a OTAN, chamado Carta sobre uma Parceria Distinta, reconhecendo a cooperação sem se tornar membro. Contudo, uma reviravolta ocorreu na Revolução Laranja de 2004, que levou o ex-presidente ucraniano pró-Ocidente Viktor Yushchenko ao poder. Yushchenko pressionou para que a Ucrânia se aproximasse mais do Ocidente, resultando em maior apoio para o país se tornar parte da União Europeia. A União também permitiria que ela compartilhasse alguns benefícios econômicos. Contudo, o apoio à adesão do país à OTAN manteve-se baixo devido à persistente influência russa, que fomentou divisões internas. Em 2010, Yushchenko foi sucedido por Viktor Yanukovych, que reverteu várias políticas pró-europeias promulgadas entre 2004 e 2010. Yanukovych declarou a Ucrânia um Estado não alinhado, restringindo possibilidades do país ascender à OTAN. De fato, Yanukovych pendeu tanto para a Rússia, que rejeitou um possível acordo com a União Europeia em 2013. Isso gerou uma reação significativa, levando ao movimento Euromaidan de 2013 a 2014, que depôs Yanukovych e instaurou um regime pró-ocidental novamente. Porém, o novo governo não teve tempo de promulgar políticas significativas, especialmente as que aproximariam o país da OTAN,
pois em 2014 a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, provocando um conflito na região que persiste até hoje. De fato, a anexação da Crimeia pode ser vista como uma tentativa da Rússia de minar a soberania e as inclinações geopolíticas da Ucrânia, o que será discutido em breve. Mesmo com o conflito na Crimeia, o governo ucraniano intensificou seus esforços para ingressar na OTAN, estabelecendo como meta estratégica oficial a ser atingida até 2017. De fato, eles chegaram a incluí-lo na Constituição do país em 2019. Os esforços da Ucrânia para se juntar à OTAN aceleraram com reformas para alinhar seu exército e governo aos padrões da aliança, como o combate à corrupção, aprimoramento da defesa e fortalecimento da democracia. No entanto, a OTAN permaneceu cautelosa em oferecer a adesão completa à Ucrânia, temendo provocar a Rússia e escalar as tensões, o que acabou se concretizando. Para a Rússia, a potencial adesão da Ucrânia à OTAN se aproximou de uma de suas infames linhas vermelhas. Moscou considera a expansão da OTAN uma ameaça à sua influência e segurança, especialmente nos ex-territórios soviéticos. O presidente russo Vladimir Putin se opôs repetidamente à presença da OTAN perto das fronteiras da Rússia, e o alinhamento da Ucrânia com o Ocidente foi visto como inaceitável. A Ucrânia foi um alvo específico dessa hostilidade devido às culturas e valores compartilhados com a Rússia até os anos 2010, diferentemente de algumas ex-nações soviéticas, como os países bálticos. A oposição da Rússia à expansão da OTAN desempenhou um papel-chave em sua decisão de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, ao menos aparentemente. O Kremlin alegou que a invasão em grande escala da Ucrânia foi para proteger os apoiadores russos e impedir a expansão da OTAN, apesar de não ter havido oferta oficial de adesão até então. Este cabo de guerra entre a Rússia e a Ucrânia sobre a possível adesão desta última à OTAN e até mesmo sua simples solicitação de adesão segue um padrão claro que a Rússia tem perpetuado por bem mais de uma década. Sempre que a Ucrânia tenta se livrar das influências pró-russas, a Rússia reage agressivamente, retratando sua postura como defensiva aos seus interesses geopolíticos internos. A invasão da Ucrânia foi feita em parte para impedir sua ascensão à OTAN. Ao manter partes do território ucraniano, a Rússia faz com que a Ucrânia tenha disputas territoriais, impedindo tecnicamente sua adesão. Em conflito ativo com pelo menos uma nação. Isso é importante porque a OTAN tem sido hesitante em admitir países com disputas territoriais atuais. Esta não é uma regra rígida. O processo de ascensão à OTAN segue uma política de porta aberta, onde países europeus podem submeter sua intenção de aplicação, após o que a aliança desenvolve um plano de ação específico para a adesão, ou MAP, adaptado ao desenvolvimento desse país em comparação com o padrão geral dos outros membros. Mais precisamente, todos os membros da aliança devem assinar o Tratado de Washington, que contém os 14 artigos fundadores, incluindo o famoso artigo 5, que será abordado em breve. O artigo 8 afirma que cada parte declara que nenhum compromisso internacional atual entre ela e outras partes ou terceiros está em conflito com este tratado e se compromete a não entrar em qualquer compromisso internacional conflitante. Do ponto de vista literal, a atual guerra entre Ucrânia e Rússia poderia violar os artigos fundadores da OTAN. Do mesmo modo, a OTAN reluta em aceitar um país em conflito aberto, pois isso pode acionar o artigo 5, envolvendo grande parte da Europa em guerra. Vamos discutir o crucial artigo 5. Apesar de longo, a parte importante para nós é a seguinte. As partes concordam que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque contra todas. Isso determina que todas as partes devem defender uma nação aliada contra qualquer agressor de outro membro. Em essência, o artigo 5 representa um nível de proteção contra ataques convencionais e nucleares que é sem precedentes no mundo moderno. É justamente por isso que a OTAN tem sido tão bem sucedida em manter e ampliar sua influência nas últimas 3 décadas. Ironicamente, essas garantias só funcionam em tempos de paz. O artigo 5, em teoria e provavelmente na prática, só protege um país que não está em conflito aberto de ser envolvido em um. A presença de uma defesa concertada, incluindo membros da aliança entre as 10 maiores economias e as 20 maiores forças militares do mundo, com os Estados Unidos da América nos primeiros lugares,
significa que o artigo 5 deve impedir uma nação não membro de fazer movimentos agressivos. Não existem aplicações práticas para o artigo 5 ser usado para impedir um agressor ativo de iniciar ou escalar um conflito em andamento. É por isso que a OTAN tem hesitado em discutir a possível inclusão da Ucrânia durante a guerra. A Ucrânia sugeriu ceder o território controlado pela Rússia em troca de garantia do artigo 5 sobre o restante do país e sua eventual ascensão à OTAN. O objetivo da Ucrânia, ao propor este cessar-fogo ou acordo de paz, era recuperar o território perdido diplomaticamente, esperando que a OTAN fizesse concessões à Rússia, que pacificariam sua postura agressiva em relação aos antigos países soviéticos na Europa ou outros vizinhos da OTAN, como a Finlândia. Então, onde isso deixa a proposta do primeiro-ministro italiano de aplicar o artigo 5 da OTAN à Ucrânia sem conceder-lhes a plena adesão? É um argumento circular quando o artigo 5 é usado como dissuasor, em vez de uma forma de encerrar uma guerra em andamento. Se a OTAN concordar com essa medida, só seria viável com um cessar-fogo temporário entre Ucrânia e Rússia, intermediado pelos Estados Unidos da América, membros europeus da OTAN, e possivelmente pela China. Nesse caso, o cessar-fogo, independente da forma, poderia ser seguido pela extensão da garantia do artigo 5 da OTAN sobre o território livre da Ucrânia. Isso, basicamente, forçaria a Rússia a encerrar sua ofensiva e iniciar um redesenho da fronteira entre os dois países. Seria necessário também colocar ambiguamente o território ocupado dentro das fronteiras de qualquer país, a depender se a Rússia pode anexá-los à força, como fez com a Crimeia há mais de uma década. Independentemente da praticidade da proposta, é provável que ela encontre uma oposição significativa dos Estados Unidos da América, o membro mais influente da aliança. A proposta apenas suspenderia o conflito até que Ucrânia e Rússia cheguem a uma conclusão diplomática, em vez de através da guerra, o que é improvável, enquanto a atual política externa americana, liderada pelo presidente Trump, visa encerrar a guerra o mais rápido possível. A proposta de Trump poderia se opor à expansão do SHIELD, pois impede a Ucrânia de se tornar membro da OTAN e cede à Rússia o território tomado nos últimos 3 anos. Ainda pior para a Ucrânia, as propostas de Trump dependem também de a Ucrânia entregar uma grande parte de seus recursos minerais para os Estados Unidos da América, embora a conexão entre as duas partes do acordo não esteja muito clara. As propostas de cessar-fogo ou paz mais recentes dos Estados Unidos da América colocam a Ucrânia em desvantagem significativa, pois não oferecem garantias práticas contra a Rússia reinvadir posteriormente para concluir a invasão. Ao invés disso, mantém a Ucrânia em um limbo sem proteção da OTAN, proibida de se juntar a ela, com partes de seu território retiradas e entregues à Rússia, no que Trump chama de conquista justa. Para contrapor a proposta dos Estados Unidos da América à parte europeia do Conselho da OTAN, sugeriu estacionar forças de paz europeias na Ucrânia, mas isso ainda não foi decidido. Isso decorre das significativas disputas inter-OTAN, envolvendo membros que, historicamente, se alinharam mais com a Rússia, como Turquia, Hungria e Eslováquia. A Turquia vetou por mais de um ano a ascensão da Suécia à aliança, alegando que o país abrigava grupos terroristas. Contudo, as tensões também emergiram das críticas suecas ao histórico de direitos humanos e padrões democráticos da Turquia, irritando os políticos em Ankara. Independentemente da causa real, ficou evidente que isso beneficiou, direta ou indiretamente, o objetivo russo de atrasar a expansão da OTAN o máximo possível. Considerando que a Rússia já invadia a Ucrânia quando a Suécia e a Finlândia aderiram à aliança, é provável que a Rússia tenha visto os movimentos como mais uma tentativa de reduzir sua influência para dentro de suas próprias fronteiras, em vez de expandir em direção à ex-União Soviética ou ao Pacto de Varsóvia. A resposta de membros pró-Rússia da OTAN pode persistir se o Conselho tentar criar uma força de paz para manter um eventual cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Certos vetos comprometeriam o projeto. Essa possibilidade levou o Reino Unido e a França a cooperar com algumas nações europeias selecionadas para criar uma força de manutenção da paz limitada sob diretrizes restritas da OTAN. França e Reino Unido chamaram o Grupo Menor de Coalizão dos Dispostos.
similar a uma coalizão envolvendo Polônia, Reino Unido e outros durante a invasão dos Estados Unidos da América ao Iraque. Ironicamente, a invasão dos Estados Unidos da América é o único exemplo real de invocação do artigo 5 na prática, significando que foram os Estados Unidos da América que mais se beneficiaram ao utilizá-lo e forçar nações europeias a mobilizar tropas no exterior. De fato, a própria 6.100 soldados nas 6.100 soldados. Isso mesmo com a Ucrânia não sendo membro da OTAN. Nesse ponto, a Ucrânia já havia assinado um acordo com a OTAN e integrava a Comissão de Monitoramento, Verificação e Inspeção da Organização das Nações Unidas. Vale ressaltar que a nova coalizão dos dispostos aparentemente não inclui a Itália, visto que o primeiro-ministro italiano declarou previamente que o país tem limites rígidos quanto ao uso e posicionamento de tropas no exterior. Isso indica que a Itália dificilmente enviará tropas para atuar como pacificadoras na Ucrânia de forma independente, sem que a OTAN garanta e envie suas próprias forças para a mesma causa. Essa abordagem paradoxal destaca a atual política externa italiana. Meloni foi eleito primeiro-ministro após liderar um partido político de extrema-direita. Em teoria, eles se alinham com as políticas de Trump, que desafiou as expectativas ao ignorar a OTAN e favorecer a Rússia, tentando criar um acordo de paz unilateral intermediado apenas pelos Estados Unidos da América e Rússia, que seria assinado pela Ucrânia quando concluído. Meloni, por outro lado, manteve uma visão muito mais positiva da Ucrânia durante a guerra e as negociações recentes. A proposta italiana oferece uma garantia mais ampla em comparação com as tentativas de acordo de Trump ou os esforços da coalizão dos dispostos. A Ucrânia demonstrou interesse cauteloso na proposta de Meloni, já que ela oferece uma garantia de segurança mais abrangente do que outras opções disponíveis que não envolvam a adesão completa à OTAN. O Ministério das Relações Exteriores do país afirmou que precisa de mais informações antes de aceitar. Há dois fatores principais contrários à Ucrânia. Zelensky está perdendo rapidamente seu poder de negociação. Enquanto a parte europeia da OTAN apoia a Ucrânia em manter seu território intacto, os Estados Unidos da América têm tentado táticas mais agressivas para encerrar o conflito rapidamente, incluindo impor danos econômicos significativos aos envolvidos se um acordo não for alcançado. A necessidade de unanimidade torna improvável a aprovação da proposta devido à sua percebida agenda anti-Estados Unidos da América. Além disso, a Ucrânia está perdendo mão de obra e equipamentos para continuar a guerra. Os esforços de recrutamento do país vêm crescendo continuamente nos últimos 3 anos. No entanto, a Rússia mantém uma clara vantagem numérica na mão de obra ativa, já que possui mais de 3 vezes a população total da Ucrânia. Estimativas sugerem que a Ucrânia pode manter as linhas de frente por mais 6 meses antes de enfrentar déficits permanentes de mão de obra. Rússia e Estados Unidos da América têm conhecimento disso, por isso a tentativa de Trump de encerrar a guerra rapidamente. Ainda que um acordo de paz rápido salvasse mais vidas, os Estados Unidos da América podem ser mais agressivos nos termos, cientes da situação delicada da Ucrânia, caso a OTAN não chegue a um consenso sobre as forças de paz e a segurança em solo ucraniano. Independentemente da posição da OTAN sobre a proposta italiana, é claro que todos os lados do conflito têm um longo caminho diplomático pela frente. A Ucrânia pode ter que adaptar suas propostas de paz de modo a parecer favorecer a Rússia, ou ao menos suspender discussões sobre sua adesão à OTAN, visando pressionar os russos a aceitarem um acordo mais vantajoso para os ucranianos, mas que ainda faça a Rússia sentir que venceu. O que você acha? A proposta italiana tem mérito e poderia levar a Europa a uma guerra? Obrigado por assistir e comentar. Confira agora. Ucrânia não pode acreditar no que a Finlândia acaba de fazer. Apoio insano. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.